Sejam bem-vindos de volta, amigos do canal Industrialismo. Aqui quem fala é Gustavo Barea e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 10 ferramentas fundamentais para os makers. Você que está no nível mais básico, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde a gente mostrou 10 ferramentas básicas para se ter em casa. Esse vídeo aqui, ele vai suplementar aquele. Então, se você não tem as ferramentas básicas ainda, dá uma olhada nesse vídeo, dá uma olhada na descrição, a gente vai estar recomendando a compra de alguns, e nesse vídeo aqui, especificamente, a gente vai estar falando de algumas ferramentas um pouco mais avançadas, para quem gosta aí de se aventurar em projetos DIY, montagem de alguns equipamentos, algumas invenções, ou mesmo quem é curioso, gosta de trabalhar com ferramentas, gosta de estar mexendo nas suas máquinas, nos seus carros, nas suas motocicletas, e a gente vai estar apresentando eles em ordem inversa, ou seja, os mais importantes e fundamentais vão estar no final do vídeo. No final do vídeo também a gente vai estar falando sobre alguns materiais consumíveis, então fica de olho até o final do vídeo. Então vamos direto pro vídeo, galera. Você que tem o espírito maker, você que já participa aí da cena, já costuma fazer esses projetos, esse vídeo é pra você. Dá uma checada no vídeo das ferramentas básicas para ver se você tem todas e depois vem aqui olhar as ferramentas avançadas que todo maker deveria ter. E começando em 10º lugar, com uma das menos importantes, mais fundamentais, alicate de corte raso. Essa ferramenta ela é muito boa, ela é na realidade a ferramenta específica para você cortar as abraçadeiras de nylon, os enforca-gatos, pois ela corta tão raso que quando você faz o corte dela você não sente aquelas pontas e aquelas arestas afiadas que costumam machucar quando você passa a mão. Essa ferramenta também ela serve para você estar cortando fios muito finos e delicados, para você estar desencapando algum desses fios, ou mesmo você que trabalha com algumas placas de circuito eletrônico, você consegue fazer o corte de forma que não fique nenhuma protrusão para fora da placa, além de outras funções diversas que você consegue dar com essa ferramenta. Ah, lembrando, a gente sempre vai deixar na descrição do vídeo a nossa recomendação de ferramenta na nossa loja parceira, a Loja do Mecânico. Vamos continuar. Próxima ferramenta fundamental que a gente recomenda para os makers é um riscador. Por que eu recomendo essa ferramenta? Você que costuma fazer modificação em algumas coisas, você costuma fazer invenções, você costuma fazer alguns projetos, provavelmente as medidas que você faz, as modificações, os cortes, eles são críticos. Quando você risca com uma caneta, você tem um offset entre você colocar uma régua e você passar a caneta, não só da espessura da tua caneta, né, da ponta da tua caneta, mas às vezes é a parte superior ainda que pega, e aí você acaba riscando fora de onde você quer dar o traço. Se você for experiente, você já sabe a técnica para compensar isso, mas muitas vezes é muito melhor você colocar a régua em cima da marcação e com um riscador desses com uma ponta super fina e temperada, você consegue fazer a marcação exatamente em cima da medida. Além disso, com essa ferramenta, você consegue fazer remoções de anéis retentores, você que se aventura aí mexer dentro de válvulas, ou de repente precisa tirar algum selo de alguma mangueira, anéis de borracha e diferentes funções, ou até mesmo para fazer limpeza de alguns cantos vivos dentro de máquinas e equipamentos. Então o riscador é outra ferramenta maker que eu super recomendo. Outra ferramenta que eu acho fundamental para os makers, me corrija se você estiver errado aí nos comentários, mas rebitador, rebitadeira, de repente você fala ou conhece ela por algum nome diferente, mas é muito comum que você que costuma fazer reparos, você costuma fazer invenções, de você trabalhar com rebites. Os rebites aí você sabe, são elementos de fixação permanente. Aqui você consegue estar fazendo reformas, por exemplo, se você compra uma caixa de som usada, os cantos ou de repente os cantos dos móveis são os primeiros que sofrem degradação. Você consegue estar colocando aí cantoneiras de alumínio e fixando elas com rebite, deixa um acabamento muito legal, muito seguro e muito fixo e muito elegante. Você consegue fazer aí junção, né, a fixação de placas metálicas, placas plásticas, dá para ser usado até em madeira. Na realidade, os rebites têm muitas e muitas funções e por isso eu considero ele uma ferramenta fundamental para os makers. Em próximo lugar, essa aqui pode gerar um pouco de controvérsia aí,
é esmerilhadeira. Dependendo do tipo de maker que você é, você pode discordar, mas para mim essa é uma ferramenta fundamental. Com ela, você consegue estar fazendo corte e acabamento em metal. Os diferentes tipos de disco dela te permitem fazer desbaste, você consegue remover tinta, remover ferrugem. Os discos de corte você consegue fazer cortes em materiais metálicos, até metálicos duro. Você consegue estar afiando ferramentas, afiando brocas, sem necessariamente ter um esmeril, você consegue fazer na esmerilhadeira. A esmerilhadeira ela tem alguns discos específicos até para corte ou trabalho em madeira e também com cerâmica. Então é uma ferramenta muito versátil e dá para ser usada aí de diferentes formas em diferentes aplicações. Eu recomendo particularmente uma esmerilhadeira pequena com fio. Na próxima posição, a minha recomendação de ferramenta fundamental para o maker são os sargentos. Aqui eu vou trazer para vocês 3 tamanhos: pequena, média e grande. É muito comum nós makers trabalharmos, precisamos fazer a fixação de alguns componentes, ou o aperto deles neles mesmo, quando por exemplo você vai fazer alguma colagem, ou até mesmo quando você vai fazer alguma modificação, adaptação, ou mesmo durante criações, onde você precisa fixar peças, por exemplo, na tua bancada de trabalho, ou de repente posicionar uma peça, ou de repente posicionar uma peça em relação à outra para fazer uma solda, ou ela pode ser usada até para instalação, por exemplo, de pinos, ou às vezes até remoção de pinos, remoção de rolamentos, instalação de rolamentos também. São ferramentas que com a criatividade substitui até a morsa de bancada para quem não tem ainda. Eu recomendo então esses 3 tamanhos e a nossa recomendação, como sempre, está aqui na descrição do vídeo. Em próxima colocação, você que tem o espírito maker, provavelmente se interessa também por eletrônicos. E a próxima ferramenta que eu considero fundamental para o maker é essa alicate de desencapar fios e cabos. Eu recomendo especificamente as mais baratas e simples. No caso, a nossa descrição, como sempre, vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas você que faz troca de plugs, você que costuma abrir eletrônicos para checar e de repente reparar, você que costuma fazer instalações elétricas, se beneficiaria muito dessa ferramenta. E essa uma simples que eu recomendo, ela consegue desencapar fios, eu recomendaria aí até 2,5 mm², que são esses fios que a gente costuma geralmente encontrar em instalações elétricas residenciais, tipo até tomadas. Então ela deixa um acabamento muito bom e ela é muito prática para quem está fazendo algum serviço desse extensivo. Para fios pequenos, é muito difícil desencapar fios pequenos com alguma outra ferramenta, seja ela uma faca ou de repente um alicate, um canivete. Essa ferramenta vai facilitar a tua vida e deixar um acabamento muito bom, e é por isso que eu recomendo ela. E como eu exemplifiquei aí no último vídeo, se você é maker, provavelmente você trabalha com alguns reparos, consertos ou até algumas criações elétricas ou eletrônicas. E, portanto, eu recomendo como próximo item uma estação de solda ou mesmo só uma caneta de solda. Você vai estar conseguindo fazer aí emendas elétricas com qualidade, robustez e segurança. Você vai estar conseguindo fazer reparos de eletrônicos diversos e até criações dos seus próprios dispositivos eletrônicos. E é por isso que no próximo item eu recomendaria uma estação de solda ou apenas um ferro de solda, esses que vão na tomada. A gente já falou especificamente dessa unidade e a diferença entre estação de solda e ferro de solda no link que vai aparecer aqui no card. Deixa ele carregando para você ver depois desse vídeo. E vamos para a próxima ferramenta. Você que é maker, costuma criar coisas, é muito comum que você se depare com o desafio de precisar tirar medidas com uma certa precisão. Então, por isso, para a próxima ferramenta fundamental de makers, eu recomendo paquímetro digital. É muito comum onde você tenha que fazer a checagem de alguns diâmetros, de parafusos, de pinos, de componentes, algumas medidas com mais precisão para você estar conseguindo fazer aí encaixes, para você estar conseguindo fazer modificações, ou mesmo traçar as posições onde você vai fazer cortes, desbaste ou acabamento, e você precisa de uma precisão maior do que uma régua te apresentaria ou uma trena. Então o paquímetro, ele permite que você faça esses serviços mais precisos e é utilizado em muitas e muitas áreas, principalmente para quem está fazendo aí, quem trabalha com partes mecânicas ou mesmo algumas adaptações e modificações de dispositivos, ou até quem faz criações de algumas coisas. Quem acompanha o nosso canal aí sabe que a gente produz
temos muitas peças e muitos itens de engenharia na impressora 3D, o nosso router CNC, e a gente faz modificações de equipamentos industriais aí. Então pra gente, nós somos makers profissionais aí de alto nível, ela também é muito boa e fundamental. Próximo item fundamental para makers. Você que acompanha o nosso canal já viu o review dessa ferramenta e a importância que ela tem. É o detector de tensão. Você que costuma se aventurar aí, criando e fazendo consertos, provavelmente também costuma dar manutenções elétricas na tua própria casa, escritório, oficina e, portanto, quando você mexe em instalações elétricas, é fundamental você checar que não há tensão, que aquela tomada, aquele soquete de lâmpada, aquela instalação não está energizada. Essa ferramenta é muito barata e ela pode salvar a sua vida. A gente já revisou ela nesse vídeo aqui no card, dá uma olhada depois desse vídeo e ela tem um potencial real de salvar a sua vida. Quando você vai mexer em uma instalação elétrica, é fundamental que você cheque se ela está energizada ou não. Então, muita gente ainda utiliza aquelas canetinhas que você põe o dedo, ou mesmo outras formas de checar, mas essa aqui, você não precisa encostar um fio. Então, ela se torna muito mais versátil, onde, por exemplo, numa extensão elétrica, onde você está no meio dela, você consegue checar por meios sem fio se aquele circuito está energizado ou não, antes de você começar a trabalhar naquele circuito, naquela instalação, naquele dispositivo. Então, por ter um potencial de salvar a sua vida e por ser um serviço que muitos makers gostam de fazer, eu recomendo a chave detectora de tensão. A nossa recomendação está aqui na descrição do vídeo. E finalmente, por último, qual seria a minha recomendação suprema para você, maker, ter aí na sua casa? No caso, é uma chave multi-bits. Então aqui eu tenho a chave propriamente dita, onde ela aceita todos esses tipos de bits e por um valor bem acessível, um espaço bem compacto, você consegue trabalhar aí com 80 diferentes tipos de parafuso nesse kit super pequeno e super versátil. A gente já falou dele quando a gente estava falando da chave Toco Catraca, mas aqui eu trago ele em primeiríssimo lugar, porque você que é maker, você está mexendo em basicamente tudo, tá futricando em tudo e muitas vezes quem sabe que você tem essa aptidão, esse gosto por reparar, por inventar, por mexer nas coisas, te traz alguns equipamentos para você tá dando uma olhada, tá dando manutenção ou tá fazendo reparos e consertos. Então com um kit versátil como este aqui, você se permite abrir muitas e muitas coisas. Tem até alguns modelos que trazem aí esses parafusos do tipo Safety Lock, tipo Torx externos, Allen, Phillips e muitos outros tipos. Eu recomendaria pelo menos 80 bits e, como sempre, a nossa recomendação tá aqui no final do vídeo. Agora vamos falar um pouco dos itens fundamentais que são consumíveis aí para os makers. E para começar, eu recomendo limpa-contato. É muito comum equipamentos elétricos e eletrônicos falharem por conta de contatos sujos. Você que tinha aí um Super Nintendo, você que era dessa época, costumava soprar muito cartucho aí na esperança de limpar e sabe que ao longo do tempo, aqueles contatos eles costumam oxidar, principalmente quando você assopra aí babando, tá ligado? E o limpa-contato elétrico, ele é feito especificamente para estar fazendo a limpeza desses contatos de cobre ou mesmo com revestimento de outros tipos de metais nobres. Então, o limpa-contato elétrico é fundamental para os makers estar fazendo aí reparos e manutenção de eletrônicos, conectores e cabos. Outro item fundamental, consumível para os makers, que eu recomendo, são os tubos termorretráteis. Você viu aí diversos itens elétricos e eletrônicos na nossa lista e a utilização de tubos termorretráteis vai muito em par com a ferramenta de desencapar fios e a estação de solda. Você que faz aí consertos, reparos ou até alguma invenção elétrica, você precisa se atentar no acabamento e na robustez do teu acabamento. Por um valor baixíssimo, e esse aqui eu recomendo você comprar da China, compra um kit como esse, que já vem de diversos tamanhos, já vem os tubos aí cortados, ao invés de vir em bobinas, ensacados para você conseguir guardar eles facilmente, você consegue estar dando aí esse acabamento profissional nos teus serviços. Outro item fundamental dos consumíveis para os makers são os óleos e as graxas.
Aqui no caso, se eu fosse recomendar só um tipo de óleo e um tipo de graxa, eu ia recomendar para você ter em casa o óleo para máquinas e a graxa de silicone. A gente fez um vídeo específico falando sobre a diferença de óleo e graxa, quando usar cada um, e a gente ensinou o segredo do WD-40. Clica aqui no card e deixa carregando para você ver depois desse vídeo. Os makers aí, como sempre, eles estão trabalhando muito com reparos, manutenções, algumas invenções e costumam, na realidade, mexer em tudo. E para componentes mecânicos, com partes móveis, que são muitos deles, é fundamental você ter a lubrificação adequada. Por isso a gente recomenda que o maker tenha pelo menos um tipo de óleo e um tipo de graxa que sirva a múltiplas funções. E agora, por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre a segurança. Muitos makers fazem muitas coisas com todo tipo de ferramenta, como vocês viram aqui. E, portanto, é fundamental uma pessoa que está exposta a tantos tipos de perigos utilizando essas ferramentas e muitas outras que a gente costuma revisar aqui no canal, é imprescindível que esse maker esteja protegido. E como proteção básica, eu recomendo ao menos um óculos EPI, onde você vai estar usando sempre quando você está fazendo algum desbaste, acabamento, furação em metais, também imprescindível para quem faz solda. Você que está aí fazendo solda com o ferro de solda e um fio, se você coloca uma gota de estanho e você se descuida e faz esse movimento, você pode estar jogando um fio de solda derretido dentro do seu olho. Então, para muitas e muitas ferramentas e muitos serviços, é fundamental que você tenha aí pelo menos um óculos de proteção EPI. E por último, mas não menos importante, no mínimo, uma proteção auricular. Aqui eu uso aqui na empresa e recomendo esses plugs abafadores, também certificados aí, dedicados para fazer redução de ruídos. Isso é recomendado em muitas funções. Quando você está usando esmerilhadeira, furadeira, quase sempre quando você está usando martelo, você vai estar suscetíveis aí a ruídos que podem afetar a sua audição, podem degenerar a sua audição. E você que trabalha aí com essas máquinas num período assim extensivo de tempo, também é fundamental para o seu serviço, mas eu tenho certeza que disso você já sabe. E essas foram basicamente as ferramentas que eu recomendo para os makers. Lembrando que elas são em adição às ferramentas básicas. Você que não viu o vídeo básico ainda, clica aqui no card e vai lá dar uma olhada. E aí, concorda com a nossa lista? Tem algum outro equipamento que você acha fundamental para o maker? Deixa o seu comentário que a gente vai estar olhando, respondendo e de repente discutindo algum que outro ponto. Você que gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a fortalecer a gente aqui dentro dessa plataforma, pois nós somos um canal novo, é muito difícil estar crescendo. O seu like e a sua inscrição ajudam a gente a estar produzindo esse conteúdo de qualidade para você. Te vejo no próximo vídeo.